Acabamos de entrar no ar. Boa noite. Boa noite a todos que estão nos assistindo aí na live. Gostaria de estar pedindo, né, para os nossos amigos estar compartilhando com os amigos. Mais uma live aqui para poder estar conversando com alguns amigos. Hoje nós vamos ter como convidado para bater um papo, para fazer uma conversa, né, o nosso amigo Walter Vaz Júnior, historiador de história afro, né? Oh, desculpa aí, gente, de história africana e também psicanalista. E nós hoje Exatamente. estamos, né, Walter? Nós aproveitamos esse momento também para poder estar conversando sobre a questão da educação, né? Hoje eu estou diretora de uma SEI conveniada. Então, nós estamos passando aí por um processo muito difícil, né, não só na questão da educação, mas um contexto geral, e o que nós percebemos é as dificuldades, né, são muitas incertezas, muitas dúvidas, e nós, tanto funcionários, alunos, pais, né, então, assim, mexeu muito com o cotidiano de cada um, as dificuldades. Então, hoje nós vamos aproveitar para conversar um pouquinho sobre esse assunto, né? Temos também um debate que está fervoroso essa semana, que é a questão do volta às aulas, né? Não tem nada confirmado, mas já estão se dando alguns passos, se caso precisar voltar, como seria. Então, nós aproveitamos esse momento também, né, para conversar com você, tanto os professores que têm várias dúvidas, os pais também, que a gente também estuda o outro lado, né? Nós temos ali a nossa unidade, um local, uma periferia, né, com pouco acesso, né, a saneamento, a moradia digna, alimentação, são várias dificuldades. Então, a gente vai aproveitar esse momento para poder estar conversando com você. Gostaria de falar também, pessoal que está nos assistindo, nós vamos abrir também para fazer aí umas perguntinhas, tá? Então, quem estiver nos assistindo, que tiver pergunta, mande aí no site, mande aí na página, que a gente vai estar respondendo pelo menos umas 3 perguntas, aqui aproveitando o nosso amigo que está aqui hoje com a gente, dando esse apoio aí nessa conversa nossa. Como eu disse, a dificuldade é grande, né? Então, assim, em tempo de pandemia, onde tudo está incerto, como é que fica, né, a cabeça das crianças, dos pais? E aí eu gostaria que você nos ajudasse um pouquinho para poder entender melhor essa situação. É isso aí. Vamos lá, então. Boa noite a todos aí presentes. Obrigado pela oportunidade de nós estarmos aqui contribuindo um pouco com essa troca de ideias, né? Na verdade, é, nós temos a todo momento que estarmos conectados nas ideias para entender o momento que nós estamos vivendo, né? São momentos seculares de pandemias, né? Nós tivemos nessas décadas, nessas décadas, não, nesse espaço centenário, nós tivemos sempre esse processo, né, eu costumo dizer que é um processo de esvaziamento da própria sociedade, né, da própria humanidade. Nós estamos passando por um período muito complicado, no sentido de tentar compreender esse isolamento, né? Quando nós estamos em isolamento, na verdade, nós estamos fazendo uma retomada daquilo que nós entendemos como família, por exemplo. É uma frase muito interessante, né? Essa questão da família. Como que eu posso entender essa conjuntura, né? Como que eu posso entender esse grupo de pessoas que se faz, né? O pai, a mãe e o filho, né? Aonde que a criança se encaixa, qual que é o papel da figura paterna e qual que é o papel da figura materna, como já diz o próprio Winnicott, né? Que é um pensador da psicanálise partindo do século XX. Né? Qual seria o papel? E aonde que entra o professor? Ele é um interlocutor, né? Qual que é o papel desse professor? E aí nós conseguimos entender, a partir desse momento, é, a angústia entre o professor nessa situação e a própria família, porque como a criança está isolada, então foi dado o encargo aos pais
de não somente estar responsável pela educação do filho, mas uma educação pedagógica também, do qual esses pais não são preparados. Por que eles não são preparados? Porque a própria construção desse indivíduo no sistema intelectual, no intelecto dele, no próprio intelecto psíquico desse indivíduo, ele não está preparado para esse tipo de coisa. Ele está preparado, digamos assim, para ir caçar, né? Como tem os conceitos darwinistas, por exemplo. A família, o pai, é como que ele é ser protetiva dessa família, né? Guarda a casa, né? Ela é a figura que ela guarda a casa, ela cuida da casa. E aí eu pergunto para vocês, no mundo moderno, será que está existindo ainda isso? Será que a mãe ainda é essa protetora? Não, porque hoje nós vivemos um sistema pós-moderno, da era do capital, da era da tecnologia, desse discurso modernista, onde essa mãe e esse pai, eles têm além do papel, o papel de ser construtor e os seres que iniciam essa família, ele também, ambos saem para a caça. Olha que interessante, onde eu quero chegar? Eu quero chegar no seguinte, que se eu tenho o pai e a mãe, que ele sai para caça, para onde vai essa criança? A criança vai para a escola. Ela acaba adquirindo o seu tempo todo ocupado dentro de um espaço chamado escola. Mas a escola, ela não estava preparada justamente para essa transformação, digamos, revolucionária através da pandemia, onde esses professores, eles infelizmente não tiveram suporte dessa tecnologia e dessa maneira, dessa nova, eu não digo nem maneira, mas essa nova estrutura de ensino. Então, veja bem, eu tenho um grupo de pais que não estão acostumados a ficar tanto tempo com os filhos, e eu tenho um grupo de professores que está acostumado com os filhos dos pais, né? Sim, Então, bem, quando você separa esse elo, quando você desloca isso, você traz exatamente o que nós estamos vendo, que é um processo quase psiconeurótico, porque eu não sei, no lugar dos pais, pensando nos pais, eu não sei conviver mais com o filho, porque eu estou fazendo não só uma reeducação do filho, mas é uma reeducação minha também. E os professores, por não atingirem o âmbito da própria pedagogia através dessa nova tecnologia, ele não manuseia, ele também entra em conflito. Então, o que eu quero dizer para você? A criança está no meio do conflito entre, digamos, o professor, né, que em alguns momentos ele também se torna uma figura paterna e materna dessa criança, e a própria figura originária paterna e materna. A criança está no meio. A criança é um pêndulo no meio dessa esperança e desespero, entendeu? sim, É mais ou que é a menos por família. aí que começa a coisa. É isso mesmo, né? Que Não estou te ouvindo. acabou a dificuldade dos pais fazerem o papel do pai e também do professor ao mesmo tempo, porque nesse processo de pandemia os professores acabam tendo acesso através de Não estou vídeos, conseguindo te de ouvir. chamadas. Não está me ouvindo? Oi, Não. melhorou aí o som? Nada, 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 nada. Ah, e agora como é que a gente resolve esse problema? O que está acontecendo, gente? Voltamos aí. São muitas pessoas conectadas, Walter. Eu acho que é isso aí mesmo. Mas Eu até. acontece, né? A tecnologia não é tão 100% Não, assim, não. Mas assim, vamos. mas até Oi. faz parte, né? Não, com certeza. Então, como nós estávamos falando aqui, essa questão mesmo, né? Que essa mudança, essa transformação. Então, nós, professores, acostumados a ficar com as crianças, né, um certo período, e aí agora, principalmente nós do infantil, né, que é o brincar, é o pegar, né, então é o lúdico, é muito difícil trabalhar com eles,
via vídeos, né, internet, a interação à distância. Então, isso está sendo feito através dos pais, que dá acesso para eles, né, quando se tem acesso via celular, e o pai acabou cumprindo esse papel também. Além de pai, também agora, hoje, está contribuindo também com nós nessa produção de material, né? Então, Exato. acabou meio que ficando em excesso, né? E aí a gente fica Uhum, aqui a dúvida, a cabeça dessa criança, né? Em meio a tudo isso. uhum, exatamente. Exatamente. Não só a criança, né? Porque o que acontece? A questão da tecnologia na educação, quando eu estava na educação, até há 4, 5 anos atrás, existia um projeto dentro da educação, eu estou falando da educação do governo do Estado, né? Já existia um projeto que já estava pensando nesse sistema, mas não pensando de uma maneira é, associável, eu acho que muito mais abrupta, né? Aonde se tinha computadores dentro de uma sala, mas nem todos os computadores funcionavam, né? Você tinha que marcar horário, ou seja, eles colocam uma rede ultrapassada, né? Porque o projeto, só para nós entendermos como funciona, quando se lança um projeto dentro do cenário político, esse projeto ele vai para uma plenária. Aí você tem oposição e situação. E fica essa queda de braço entre oposição e situação. Muitas vezes a oposição por não concordar com a própria estrutura, né, e a situação querendo mostrar serviço perante uma comunidade. Ou seja, eles querem contingente e apresentar algo que, mesmo que seja não funcional, mas está na escola. E como nós temos uma sociedade que, infelizmente, ela não tem as práticas de um olhar mais profundo sobre tudo aquilo que está ao seu redor, ele acaba acreditando que aquilo é algo permeável, enfim. Aí eu levo uma rede de informatização para essas crianças. Aí eu lhe pergunto, quantos computadores funcionam? Às vezes os computadores já chegam danificados, né? E aí eu lhe pergunto mais uma vez, o professor que está lá para trabalhar a questão do acesso ou da rede, seja qual o nome que for, esse professor ele foi preparado para isso? Existe um monitor dentro da escola? Então, aonde que eu quero chegar? Com essa pandemia, com essa transformação, foi dada à professora toque de caixa que ele entendesse de todos esses CADs da vida, né? Todos esses CADs da vida para que ele possa associar o aluno à rede da tecnologia. Quando eu ouço o secretário ou alguns representantes da área da educação dizendo que a coisa está dando certo, eu fico assustado. Porque vai dar certo com o quê? Como que eu criança? Né? Agora, falando da pedagogia, esquecendo um pouco, e nós vamos entrar depois do lado neurótico, que é o lado psicanalítico da coisa. Como que o professor ele consegue chegar até essa criança? Aí a criança vai usar o celular do pai, porque nem todas as crianças têm celular para usar. Isso quando o pai também tem. E aí eles começam a perceber que existe um grupo de crianças que não tem esse material. Então, eles, a toque de caixa, enchem o caminhão de material didático do qual eles davam para a escola e manda para as secretarias de ensino para que os funcionários separem cada material por escola e depois cada escola vai buscar esse material na diretoria de ensino para que os pais vá até a escola e peguem o material. Ou seja, essa criança está aprendendo o quê? Porque é uma rede de entrega, sabe? O governador do estado, junto com a secretaria, entrega o material nas secretarias, a secretaria separa os materiais para entregar nas escolas, o diretor pega esse material e entrega para os pais. Mas espera aí, o pai é pedagogo? Esse pai tem especialização em alguma coisa voltada para a educação? Eis o problema. Eis o problema. E aí, para que não tenha problema, que se deixe santificado seja o vosso nome mesmo, dentro do sistema político, eu deixo que com todas as crianças
elas, esse ano seja concluído, mas concluído como? Esse ano está perdido. Está perdido porque a nossa educação, ela nunca teve uma palavra simples de se entender: planejamento. A educação no Brasil, ela nunca teve um planejamento. Esse é que é o problema. Ela teve teorias. Teorias que, em alguns momentos, elas foram extremamente distorcidas, né? Como Paulo Freire, por exemplo, né? Como a teoria vigotskiana, né? Que foram teorias retorcidas, né? Eis que, de repente, ela não funciona, ela acaba voltando no método tradicional. E o que me assusta mais são professores, são grupos da pedagogia que adotam esse método como um método que supera qualquer outro. Aí, esse método que supera qualquer outro, aí eu vou falar para você que é uma relação de poder, é uma relação de predomínio, né? Essa relação de predomínio, como diz o Freud, é uma interpretação fálica do professor. A relação de poder, o falo é o poder do professor. Eu posso, você faz e eu estou mandando. Aí existe um outro sistema, a proibição que nós chamamos de castração na psicanálise. Eu podo esse aluno de qualquer movimento, sendo aquele que não esteja sob o meu domínio. Não existe a troca do aprender a aprender. Aí eu vou em Paulo Freire. Vocês estão percebendo que eu vou transitando entre as ideias? Então não existe Sim. essa troca. Não existe, porque não existe um preparo. Porque nós temos uma estrutura histórica dentro da pedagogia extremamente defeituosa nesse país. É que Algo que onde não funciona. Sim, e onde, na verdade, precisa ser feitas as mudanças, né? E como nós sempre falamos aqui, nesse momento mais de conflito, é onde nós vamos percebendo as debilidades, e é onde nós percebemos com uma violência, né? Exato, E eu acho que exato. nesse sentido, eu acho que é essa troca. Eu acho que esse processo não está sendo fácil para ninguém, né? Nós precisamos dar conta tanto da parte profissional como da parte da criança, precisamos discutir e precisamos acompanhar e ver a melhor forma, né? Saiu aqui algumas perguntas, como eu disse que o pessoal estava, né, iriam interagir com a gente hoje, então assim, o pessoal pergunta muito nesse retorno, né, às aulas, se caso acontecer esse retorno. Então, assim, são momentos delicados e difícil acesso, como foi dito lá no início, as estruturas não estão preparadas, né? Os profissionais não têm recursos para voltar. Então, eu acho que esse debate vai além. Nós precisamos fazer um debate, uma discussão pós o ano que vem, né? Acredito, porque é uma forma de você organizar o espaço, porque sabemos também que a pandemia não vai acabar amanhã, né? Não vai acabar daqui a um mês, não vai. A gente está vendo que está tendo avanços, mas ao mesmo tempo dos avanços das vacinas, também está se morrendo mais pessoas, estão se contaminando mais pessoas. Então, é tudo novo, né? Vamos se dizer assim, nós precisamos ali sobreviver em meio a tudo isso, em meio a toda essa confusão e esses conflitos. E eu penso, né, a discussão nossa de como lidar com tudo isso, porque acaba agregando, né, também e uma velocidade maior aos nossos jovens e crianças nesse processo. Então, é ver de que forma que eles não saiam tão prejudicados, né, pessoalmente, vamos se dizer. E a gente vê que está todo mundo à flor da pele, né? São quarentena, mas nós já estamos em quase 120 dias de pandemia, né, de isolamento. E sabemos que o isolamento também é a forma de evitar o contágio. Então, nesse sentido, eu gostaria que você também colocasse, né, um pouco qual que seria, né, a alternativa de lidar pais, sociedade e profissionais nesse caso. É, é, existe algumas palavras, né? Existem algumas palavras que eu, como um bom lacaniano, eu tenho algumas
aversividades, né? Ou seja, eu tenho alguns distanciamentos. As pessoas falam muito em reconectar, as pessoas falam muito em recomeço, as pessoas falam muito em reconsiderar, as pessoas usam algumas palavras usando esse re, que é o retrocesso, que é a volta, né? E todas as vezes que nós voltamos a algo que se perdeu, nós passamos pelos mesmos caminhos. Eu acredito que tudo, dentro desse pensamento, tudo existe um início. Eu fecho um ciclo e inicio outro. Nós estamos fechando um ciclo secular, né? De um projeto de educação que vem já é centenário, vamos digamos assim, mas que não trouxe tantos resultados, digamos assim, positivos. Então, vamos fechar esse ciclo que passou, porque agora nós estamos vivendo um outro momento. Vamos fechar esse ciclo? Se eu fecho esse ciclo, eu inicio outro. Né? Eu parto de um outro ponto. O que eu estou querendo dizer? Professor, temos que nos reciclar. Ou seja, existe aí um novo pensamento na educação. Existe uma outra forma de educação. Existe uma maneira de eu rever os meus próprios conceitos. Né? Como que eu vou rever esses meus próprios conceitos? Como que eu revejo isso? Revendo tudo aquilo que eu contribuí quanto professor naquele momento. Agora nós estamos passando pela pandemia. A pandemia é um outro momento. O que eu tenho que fazer? Como que eu tenho que pensar? Será que realmente a educação da qual eu estava trabalhando, ela estava de fato funcionando? Então, eu acho que primeiro né, nesse momento tão obscuro, é fazer uma retrospectiva do que eu fui. Ou seja, é uma pergunta capciosa, né? Mas o que eu quero ser ontem? Nós já paramos para nos perguntar isso? O que eu quero ser ontem? Porque o que eu quero ser ontem é o meu hoje. É como eu funciono. Mas tem coisas que nós temos que nos livrar, como se fosse, como se nós estivéssemos encaroçados de situações das quais nós fazemos as mesmas coisas. Ou seja, a escola é isso. A escola é isso. Há quantos e quantos anos se mantém os mesmos textos, as mesmas falas, as mesmas estruturas, né? E a criança, na verdade, a criança ela vai se projetando no tempo. Porque eu não posso pensar na criança que tem 5 anos hoje, a mesma que tem 10 anos. Porque a criança que tinha 5 anos, essa que tem 10, que teve 5 anos há 5 anos atrás, ela é uma outra criança. E nós não temos que adaptar a nossa educação na criança. Não. A criança é um meio de transformação que faça com que eu reconstrua. Aí eu entro com essa palavra de reconstruir. Que eu reconstrua ou que eu parta de um ponto inicial novo para entender o ambiente e o meio que essa criança vive. O mundo que essa criança está vivendo hoje. É isso que está faltando. E aí nós entramos em angústia porque nós nunca, na verdade, nós vamos entrar numa angústia porque nós nunca entendemos essa criança de fato, porque ela estava sobre o nosso domínio. E a partir do momento que eu vejo com que ela escorregue sobre os meus dedos, que eu perca o domínio dessa criança, eu entro em angústia. É o que está acontecendo. Porque as crianças estão conectadas em outra esfera. Eu preciso entender essa esfera. Eu também não ponho 100% da culpa do professor, não. Porque também a nossa pedagogia ela tem que ser mudada lá na universidade. A maneira de como nós devemos estudar. Esse tecnocracismo que agora vai vir muito mais forte do que já está. Né? Eu acho também que vai no sentido também da transformação, né? Do diferente. Exatamente. Eu acho Exatamente. que hoje o que percebemos
é que nós não sabíamos nada, vamos se dizer assim, É diante isso do que mesmo. está acontecendo, nós desaprendemos. Então, é Exatamente. um processo que nós vamos ter que começar a aprender novamente, né? Eu lembro que antes da pandemia, até havia conversado com você, da gente fazer uns projetos, né, com Exato. outros projetos que hoje em dia já não é uma realidade. Vamos ter que repensar que tipo de projeto, porque Que nós tipo de estamos tendo projeto? uma outra, nós estamos vivenciando um outro momento, e que não é esse, né? Não era aquele que nós achávamos que era o ideal, né? Então, eu acho que Exatamente. nesse momento atual, acho que vamos ter que fazer uma reciclagem muito grande em todos os sistemas, né? Uhum. Então, acho que vai desde da família, à criança, né? Aos adolescentes, de como que a gente vai planejar melhor, porque essa acaba também ficando aquela coisa automática, né? Então, a criança tem aquele horário para ir para a escola, aí chega em casa, a família recebe, e aí não tem a interação. Então, tudo isso nós precisamos agora nos reorganizar para poder Exato. trabalhar essa sociedade no coletivo, né? E está Exato. faltando essa interação. Então, a partir desse momento, né, nós sabemos até, acabamos, né, tendo pela necessidade, até saber onde essa criança mora, para saber como que ela está, porque na maioria das vezes não tem um telefone, né, que nós possamos ligar para ter notícias, né, para saber se está bem Uhum. ou para pegar um material que chega até a escola. Então, nesse sentido, vai ter que se repensar. Vamos ter que pensar no novo, de que forma vamos nos adaptar a esse nosso novo processo. Exatamente. E essa pandemia é isso, veio para mudar, né? Nós vamos, mesmo tendo as vacinas, mesmo tendo aí né, as alternativas, a gente vai voltar diferente. E qual que é essa diferença que nós queremos para a sociedade? Eu vejo o seguinte, né? A palavra que eu estava procurando também, das quais eu falei, que a palavra que eu estava procurando chama-se ressignificar. Ressignificar todos os nossos pensamentos, ressignificar todas as nossas instâncias, entender essa criança como um todo, porque o diálogo, eu vejo que hoje é tão necessário, porque além de falar, além de eu estar inserido na fala, muito mais na fala do que na escuta, né? Porque também ouvir é uma arte, né? Agora eu preciso aprender a ouvir essa criança. Eu preciso aprender a ouvir esses adolescentes, né? Porque, veja bem, gente, se a escola, por suas metodologias tão arcaicas, né, tão neocolonial, como ela vem vindo durante todo esse tempo, né, ela já não estava mais sendo palpável, né, estando próxima dessa galera, e agora? E agora? Como que nós chegamos próximo dessa galera? A primeira coisa que nós temos que mudar como professor é a nossa linguagem. É ter a linguagem proximal dessas crianças e da realidade da qual ela está. Eu falo por mim. E fica Quando, difícil quando essa eu, Oi. E fica difícil essa aproximação, né, com a criança. A fica criança, muito a difícil. menor, a infantil, a ligação é o afeto, é o brincar, é o Exatamente, interagir. exatamente, Como que nós vamos exatamente, ter esse trabalho com essas crianças nesse momento? Então, assim, exatamente. fica difícil para que a gente consiga. E, por outro lado, nós sabemos também das dificuldades também da família, que, na maioria das vezes, abrindo também o comércio, né, para poder trabalhar, para poder gerar renda, eles também precisam sair para trabalhar. Então, mas Uhum. aí é onde se falta esse suporte, né? Então, de É, que forma? Como é que nós iremos trabalhar? Então, nesse sentido, fica, né, nós estamos debatendo bastante junto aos professores, né, junto à nossa equipe, porque o espaço vai precisar ser bem higienizado, vamos ter que ter mais funcionários,
mesmo com essa dificuldade toda, vamos ter que contratar novos funcionários, né? Vamos ter verba para isso, para que isso aconteça. Então, nesse meio, não é tão simples, né? Não é tão Exatamente. simples a gente achar uma resposta. E essa questão o tempo. Eu acho que o tempo é o maior. Eu acho que, antes de qualquer coisa, nós precisamos pensar na vida, né? Na vida do ser humano. Então, nós precisamos fazer as coisas organizadas, não dá para fazer porque eu acho ou porque o outro acha melhor, mas nós precisamos ter aí a consciência e o respeito pela vida do próximo, né? Então, nesse sentido que nós precisamos refletir e trabalhar sobre toda essa retomada, e não só na educação, né? Eu acho que também em todas as toda a sociedade. instâncias, em toda a sociedade, isso toda mesmo. A sociedade. Né? É porque, E aí, sabe o que acontece? Eu vou falar por mim, tá? Vocês imaginem o seguinte: você como professor, numa escola da periferia de Diadema, do fundão de Diadema, tendo que lidar com adolescentes para trabalhar com filosofia, que foi o meu caso, né? Filosofia e história. São matérias extremamente humanas e trabalha as relações humanas e trabalha o pensamento humano. Enfim, eu não poderia chegar com a linguagem erudita falando de Heidegger, por exemplo, ou falando de Kant, ou falando de Foucault, né? Ou falando de Pepsi Lumumba, enfim. Mas eu precisava levar isso para essas crianças. O que fez com que eu compreendesse isso é justamente as nossas ressignificações. Eu tive que repensar a educação sem ter ferramentas que a educação me disponibilizava. Porque a educação te disponibiliza livros, ela te disponibiliza textos. E muitas vezes alguns textos, enfim, né, alguns textos complicados, né? Você tem que fazer algumas correções, porque são textos que não têm revisão, enfim. O que foi que nós construímos naquele momento? Mudar a linguagem. Quando eu mudei a linguagem, eu mudei a maneira na sala de aula, da disposição das cadeiras, quando eu mostrei para o aluno que eu não era o professor, eu estava ali como professor, eu era um amigo, as coisas mudaram. As coisas foram mudando. Essas são as transformações. O que eu estou querendo dizer, gente? Nós temos que, às vezes, mudar a nossa linguagem, entender o ambiente do qual esse aluno está. Porque muitas vezes ele também não só quer estar tendo aula, muitas vezes ele precisa de uma conversa, sabe, tete a tete, ombro a ombro. E às vezes ele precisa dessa conversa com o professor. Eu estou falando não só do grande, eu estou falando dos pequenininhos. O pequenininho é lúdico, mas ele traz todo o seu processo dentro de um campo da sua própria inconsciência, mas ele traz as suas manifestações do estado de negação que ele tem. Os nãos, ele é muito angustiante. Sim. E muitas vezes a criança, ela traz algumas atitudes do próprio comportamento dela que ela tá tendo em casa e ela só está reproduzindo isso. E aí eu tenho que trazer esse aluno para entender o que está acontecendo com ele. Então, nós, professores, nós temos que, muitas vezes, ser muito mais do que professor. Nesse momento, reescrever, reeditar a minha aula é necessário. Eu preciso me aproximar dessa criança. É muito complicado. É muito complicado, sim, eu concordo. Mas se nós não pegarmos e ressignificar essas aulas a todo momento, uma aula não deu certo, a outra deu certo, uma não deu certo, uma hora nós vamos achar nós vamos encaixar isso. Porque proposta não tem, gente. Então as propostas, elas têm que vir de nós. Nós temos que criar essas propostas. Porque não vai existir uma proposta. Esquece esse negócio que vai vir da secretaria, o gênio da lâmpada, que você vai esfregar a lâmpada
Aí vai sair o super pedagogo e vai falar assim: me faça Aí 3 desejos, meu filho. Isso não vai existir. aí é uma Isso construção, não né? vai existir. É uma É uma construção que vem construção. com o processo, então vem com a conversa, com o diálogo entre várias, né, frentes, que aí vai desde a instituição, a comunidade, os profissionais. Então, eu acho que é isso que Exato. vai ter essa mudança que nós vamos conseguir fazer a transformação. E no caso das crianças, é a escuta, né, que foi como você bem disse. Então, a criança, ela se manifesta por gesto, né, por sorriso, por cara feia. Então, nós precisamos ter também esse olhar para a criança, escutar ele, o que ele está pedindo naquele momento, né? Qual que é o desejo dele. É nós sabermos lidar com esses momentos deles. Eu queria Uhum. aproveitar, Walter, que aí, como nós abrimos aqui para algumas perguntas e nós estamos aí com pouco tempo, né? Como eu disse, Sério? 1 hora, 1 hora não é, né? A gente acha que é muito, mas acaba sendo pouco quando a conversa começa, né, a ficar boa. E daqui 1 hora aí a live cai. Então nós não podemos, né, tomar uns cuidados para poder dar tempo de nos despedir. Mas assim, teve até uma pergunta aqui, né, do que eu faria no caso na retomada das aulas. Então assim, foi o que eu disse lá no início, né? Nós precisamos ter uma segurança para que consigamos voltar com as aulas, né? Então, ainda não é essa agenda de setembro, ainda não é uma coisa certa, né? Ainda está em discussão. Então, o que nós estamos discutindo é junto à secretaria, profissionais, e estamos escutando também os pais, né? Porque não adianta nós falarmos que a escola vai voltar em setembro, o pai não vai querer porque não se sente seguro em levar seu filho. Então, precisa ter, e se realmente não tiver o respaldo necessário também para fazer esses atendimentos, também que não seja feito, né? Que se prorrogue essa data. Então, tudo nós estamos planejando, né? Dentro da medida do possível, estamos participando de palestras, né? De debate junto aos profissionais, aos sindicatos, estamos escutando várias frentes das comunidades, a necessidade e vamos esperar, porque o que nos resta é esperar um resultado, né, mas dando as nossas opiniões, né, fazendo aqui também, cumprindo o nosso papel. Então, assim, Uhum. eu não posso, né, falar eu vou voltar dessa forma, porque isso está sendo debatido ainda, não tem nada construído, né? Nós estamos aí no diálogo. Então, nós precisamos aí ter paciência, que é isso que eu falo, né? Nós todos, né, tanto os profissionais como a comunidade, está ansiosa, né? O pessoal está meio inquieto já alguns já estão muito tempo em casa, né, sem fazer nada, então acaba mesmo ficando mesmo ansioso. Então, assim, infelizmente, as comunicações nossas também não são boas, que é isso que você colocou, né? Na verdade, nós precisamos também ter uma forma mais ágil, né, de falar uma linha direta. Com os contatos a gente acaba não conseguindo. E Exatamente. vamos continuar com esse debate, vamos ter outras, vamos marcar aí novamente, porque estão me chamando a atenção aqui do tempo, e aí eu preciso aqui ver com você também, porque tem perguntas, né, feitas também para você. Então, Tá vamos estar bom. aí, mas vamos estar dando resposta também. Quem estiver nos assistindo, o que não der para nós respondermos ao vivo, né? Eu me comprometo em estar respondendo fora do ar também. Acredito que você também vai ter acesso também. Vamos estar contribuindo e vamos estar marcando também outras, né? Outro bate-papo como esse, porque é um assunto que Legal. é importante para a gente, né? E aí eu vou estar aqui, então, nós temos aqui 47 minutos, então, assim, praticamente a última pergunta e a despedida, vamos se dizer. Tudo Tá bom. bem? Tudo Ó, bem. então perguntaram aqui, deixa eu ver onde que está. Como fica a volta às aulas para as crianças especiais? E aí eu acho que é os especiais e os não especiais, né? Não dá para É, ser específico. eu não gosto dessa fala de aluno especial. Eu acho que quando você coloca essa criança
nesse enquadramento, você já tá autodiscriminando essa criança, né? Porque o aluno especial, ele entra em várias instâncias, né? Não vamos nem colocar as instâncias aqui. A criança denominada especial, ela tem as mesmas, digamos, problemáticas que as não especiais na volta às aulas. Ela vai passar pelos mesmos processos. Algumas que têm acessibilidade, né? Que a escola tem essa acessibilidade, vai passar pelo mesmo processo. Porque hoje nós estamos na esfera do álcool gel, sabão e máscara. Não tem jeito. É lógico que essa criança, se nós tivermos uma criança autista, por exemplo, para colocar uma máscara numa criança autista, dependendo do nível que ela está, é muito difícil, é muito complicado. Mas não só da criança autista, né? Não só Sim. dessa criança genial, que eu acho o autista genial em todos os processos. Ele é genial. Ele consegue estar no nosso mundo e muitas vezes viver no mundo dele. Quando ele se sente incomodado, ele grita, ele berra. E a nossa estrutura, a nossa educação, né, diz que isso não é legal. E aí nós trazemos todas as nossas angústias e engolimos tudo aquilo que nos faz mal e vamos introduzindo, e aí nós ficamos doentes, né? O autista não. Sim. Então, eu acho formidável no autista. Mas, enfim, as crianças elas vão ter que passar pelo mesmo processo, não tem jeito. Não tem jeito. Porque, assim, sabe o que eu observo muito? Há uma preocupação da volta dessas crianças para a escola, mas não houve uma preocupação do Estado na questão de conscientizar as pessoas, de ter pessoas especializadas nos bairros e conscientizando grupos, aumentar esse grupo multidisciplinar dentro do SUS, que o SUS é fabuloso. Eu posso falar isso porque eu conheço o SUS de perto. O SUS é fantástico, né? Graças ao SUS tem muita gente que está sobrevivendo, né? Sim. Então, teria que ter grupos especiais de pessoas estarem trabalhando nas periferias, nas comunidades, nos bairros de classe média, trazendo toda essa conscientização antes de planejar um volta às aulas, que vai durar um bimestre, gente. Vai durar um bimestre. Eles pegaram o último bimestre. Isso é estratégico. Isso é estratégico. Pegar o último bimestre. Agora, como que eu vou, como professor, controlar uma criança que tem um sentimento puro de não abraçar uma outra criança, de manter Muito o difícil. distanciamento? É impossível. É Sim, impossível. Só que a criança ela é assintomática. E essa sim. criança, muitas vezes, ela pode levar o Covid para dentro de casa. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, o que pode acontecer? O E a que pode. preocupação é essa, né? Essa pandemia ela pode triplicar. E, infelizmente, eu vou dizer uma coisa aqui para vocês. Ela vai triplicar. Ela vai aumentar. Aí depois não adianta fechar as escolas novamente. Né? Aí vão colocar a culpa em quem? No funcionário, no professor, que trouxe Covid não sei da onde. Mas a Covid é algo invisível. Nós não sabemos de onde ela vem, para onde ela vai, e o que ela é capaz de fazer no organismo. Cada organismo é um organismo. Né? É isso, gente. Então nós temos que tomar muito cuidado. A sociedade civil, junto das políticas públicas, tem que dialogar mais, não tem que ter esse distanciamento, não tem que ser essa coisa discrepante e esse abismo social entre as duas. Não pode existir. Agora é hora de conscientizar, de entender, de ouvir e falar. Não só falar e não ouvir. Nós Que eu acho estamos passando que. por, Oi, desculpa. nós estamos passando por um processo de reformulação da sociedade. E se nós não Isso. compreendermos isso, o Covid também não vai nos deixar. Porque só a consciência vai fazer com que esse Covid vá embora. Se não houver consciência, se houver teimosia, se acreditar em cloroquina, isso não vai adiantar nada, gente. Falta de consciência. Não é consciência. Travou. Não caiu, não? Pelo tempo. Oi. Isso se chama empatia. Já está dando tempo, né? Isso se chama Já empatia. tá. Eu acho que até para encerrar, já está daqui a pouquinho, vai estar acabando, mas eu acho que é isso.
quando você coloca de fazer esse papel de conscientização, né, está existindo muito através das lideranças locais, né? Então, as campanhas, né, solidárias que nós estamos acompanhando, que nós estamos participando também. Então, nesse sentido, está tendo isso da parte da sociedade civil, né? Então, esse é o momento também, né, de nós fazermos a diferença. Então, eu acho que é nesse sentido, quando você coloca, né, de estarmos fazendo a mudança e de estar contribuindo, eu tenho participado bastante nesse sentido, né, tenho conversado com muitas pessoas, e essa é uma das formas também que nós temos de orientar, né, essas pessoas, essas famílias, né, a nossa sociedade, o nosso povo. Então, são através das lives, através das reuniões, né, online, então, através do diálogo. E eu acho que isso está acontecendo, né, com o nosso pessoal, né, a gente tem sentido Exatamente. aí pela sociedade civil um movimento muito grande, né, o pessoal, a gente vê que está existindo a parceria, né, entre vizinhos até, vamos se dizer. Então, essas são as formas, né? Então, nós não estamos aqui fazendo diferente, pelo contrário, eu, a todo momento que a gente pode estar contribuindo, né? Eu estou aí junto com a população, estou podendo fazendo esse papel, cumprindo com esse papel também com a sociedade. E a gente acredita que as coisas precisam, né, se dar por final, precisa se melhorar. E através disso, dessas conversas, eu acho que a gente consegue levar até as casas, né, dessas famílias também algumas propostas e algumas ideias. E assim, como o tempo já está se encerrando, Walter, eu gostaria de agradecer muito a sua participação, tá bom? Então, vamos estar marcando um outro tema, né? Gostaria aqui também de estar agradecendo quem Obrigado. participou, aqui os amigos aqui da live também que nos assistiram, nos acompanharam até Ótimo, agora, ótimo, ótimo. Pode contar né? Fiquei comigo. sabendo aí também que o Fernando Penteado está aí nos vendo, né? Tem a Lília também do Funk SP, tem as professoras também, tem aí uma quantidade de professores. Então, assim, muito obrigado, gente. Desculpa Uhum. pelo tempo, né? Ou pelo contratempo que tivemos aí no Nossa, início, que legal, Fernando Penteado, mas aí eu acho que foi que proveitosa, legal. né? Nós vamos ter bastante tempo para poder estar fazendo outras conversas, né, como essas. E aí vamos estar agendando também outras vezes com você, Walter. Muito obrigada, querida.